Seja muito bem-vindo ao Uruporco, um canal de dois amigos que tem muito para falar e pouco a acrescentar. Eu sou o Clebinho, trato dos assuntos do Flamengo. E eu sou o Sequeto, trato dos assuntos do Palmeiras. Não, não é miragem, estamos nós dois aqui juntos. Já de repente, nossa mãe do Depois de céu. um longo e tenebroso inverno, e vamos falar de quê? Fim do primeiro turno do Brasileirão, como foi a dupla Uruporco. Vamos dar uns pitacos sobre aí os principais adversários do Uruporco, ou talvez o principal adversário do Uruporco. E por último, mas não menos importante, nessa semana tem Libertadores. Finalmente chegou, parece que tem 10 anos que não tem jogo de Libertadores. Exatamente, né? Vamos falar aí, projetar aí tanto Flamengo e Inter, quanto Palmeiras e Universitário. E a gente quer aqui, pessoal, lembrando, né? Semana de Mundial. A saudade do Mundial. Saudades. Saudades do Mundial. Então, semana de Brasileirão, semana de Libertadores. Então, deixem o like aqui no vídeo, ajuda demais o Uruporco a crescer. Comenta nos nossos comentários, a gente vai fazer um desafio para vocês aqui no final do vídeo. E a gente está crescendo, a gente está conseguindo aumentar nossas visualizações, estamos nas redes sociais, né, Sequeto? Fazendo bastante postagem para gerar engajamento, então a gente conta com cada um de vocês. E se você tiver a pachorra de ver um vídeo do Uruporco, não der like, não comentar, todo jogo do seu time vai ser apitado pelo Ramon Abate Abel e você que se vire com isso. Bora pro vídeo. Deus me livre! Clebinho, o seu Flamengo é líder do Brasileirão. Líder. Lembrando que o Flamengo ainda tem um jogo a menos, então Verdade. Tem ali um asterisco, e mesmo assim já garantiu ali o título simbólico do primeiro turno. E a gente gostaria de ouvir de você, né, a parte do Uruporco aí, a parte flamenguista do Uruporco. Quais foram aí os pontos fortes, pontos fracos do Flamengo? O que você achou aí do Flamengo até aqui no campeonato? Cara, olha só, como a diretoria colocou que o Brasileirão seria prioridade, a gente, até começar o Brasileirão, a gente sempre traz esse assunto, né? E aí, vai ser mesmo? E por conta das eliminações da dupla, né, Sequeto? No meio da semana passada, a parte do Flamengo, pelo menos, ficou muito claro que, de fato, o Brasileirão ele é uma das prioridades do Flamengo do ano. Aí parece que a torcida comprou, né? Porque foi eliminado e o estádio estava cheio do Mirassol. Porque, não, estava cheio e, assim, normalmente eliminações do Flamengo são muito traumáticas, né, assim, para a torcida. É um carnaval muito grande. Teve o carnavalzinho ali da galera de sempre, que é o normal, mas eu achei que foi menos dessa vez, sabe? Muito pouca gente sendo cobrado, diferente, por exemplo, do Palmeiras, que a gente vai falar também, né? Que ele sofreu ali tá sofrendo uma pressão das torcidas, principalmente das torcidas organizadas, né? Uma coisa que a gente não via há algum tempo no Palmeiras. Então, a torcida não aceitou tão bem, acho que até reconhecendo que o ano do Palmeiras, por não ter ganhado o título ano passado, pode ficar um pouco mais complicado. O Palmeiras tem esse fator de pressão e o Flamengo, neste ano, não. Normalmente tinha sido o contrário, né? O Palmeiras bastante campeão, o Flamengo ali capengando, mas esse ano não. Então, acho que o Flamengo encheu o Maracanã, fez um bom jogo contra o Mirassol, mas respondendo a sua pergunta, né? Quais são os pontos fortes do Flamengo que eu vi até agora? Primeiro, eu acho que é o seguinte, constância. Para você poder ser campeão brasileiro, você precisa de elenco, você tem que... E o Flamengo tem elenco, recheou o elenco ainda mais, se fortaleceu. É jogador que nem estreou ainda, né? Exatamente, inclusive isso dá até um problema, vamos dizer assim, porque o elenco é grande demais. Então, por exemplo, no jogo contra o Mirassol, Vinha, Michael e esqueci o terceiro. Ficaram de fora porque não cabia, não dava para relacionar mais. Que problemão, hein, Felipe Luiz? Nossa não dava para relacionar mais jogadores. E o Flamengo não perder pontos para times que não deve se perder pontos, né? É isso aí que tá me preocupando. Que foi sempre a virtude do time do Abel Ferreira, exatamente, né? Não tem problema perder pro Flamengo, não tinha problema perder pro, sei lá, um jogo pro Corinthians, vamos dizer assim, mas o Corinthians não luta por um título. Fazer o quê, né? Há muito tempo. Eu não posso zoar corintianos, não. Há muito tempo, então... E o Flamengo esse ano tá conseguindo fazer. Inclusive, muita gente, né, Sequeto, fez até uma comparação, né? Que o Felipe Luiz tá meio que a lá Abel Ferreira. Não vou jogar tão bem, mas de 1-0 eu ganho. Eu queria falar assim, falando, né, você tá trazendo alguns pontos fortes, vou trazer um ponto fraco para contrabalancear aqui. Sem problema. Um ponto fraco do Flamengo, o Flamengo não tem jogado, assim, aquele futebol que até a torcida do Flamengo espera, né? Cobra, um futebol mais ofensivo, com muita criação, não tem. O Flamengo tem penado para criar jogada e tem resolvido muitos jogos na bola aérea com gol de zagueiro. Gol de zagueiro. Quase todo jogo tem gol de zagueiro. Léo Pereira é artilheiro do campeonato. Verdade. Então, assim, o Flamengo tem tido essa característica. Acho que no jogo contra o Mirassol,
né, a gente conseguiu ver o Flamengo o quê? Ele criando oportunidades, mas não conseguindo as concluir. Em outros jogos para trás, a gente não estava conseguindo nem criar. Os goleiros não trabalhavam, era muito pouca chance real criada. E contra o Mirassol, não. Contra o Mirassol parece que as coisas melhoraram um pouco e a gente tem a chegada de outros meio-campistas também, né? Então a chegada do Carrascal, que vai poder fazer essa sombra ao Arrascaeta, essa sombra criativa no meio de campo, pode ajudar. E Samuel Lino chegou, parece aparentemente bem. Sim. O Saul ainda jogou muito bem contra o Mirassol. Saul um passo atrás, até fisicamente falando. Mas eu vejo muitas qualidades nesse time do Flamengo, né? A melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos. O Flamengo nunca tinha conseguido chegar ao segundo turno com 40 pontos. E a gente pode chegar ainda a 43, e se eu não me engano, o Palmeiras a 42, se vocês ganharem todos os jogos. Os dois jogos que faltam, né? O Flamengo tem um jogo contra o Sport, na Ilha do Retiro. O Sport conseguiu a primeira vitória deles agora. Ei, Grêmio, hein? Ia acontecer com alguém, né? Sobrou pro Grêmio, coitado do Farid. Aí... Força, Farid. E o Palmeiras tem, acho que, não me recordo. Dois jogos a menos, Santos e Juventude. Santos e Juventude. Que são jogos ganháveis também, embora o Santos bateu no Cruzeiro e no Flamengo. Exatamente, então não dá para cantar muita pedra em cima do Santos, não. E de ponto fraco, cara, eu acho que o Flamengo é a questão da mobilização para determinados tipos de jogos, sabe? Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo foi muito mal, o Flamengo foi engolido fisicamente pelo Cruzeiro. O Cruzeiro abafou o Flamengo não conseguiu criar. O gol foi uma jogada individual, um lance, um chute bonito do Arrascaeta. E contra o Neymar, cara, eu vou nem falar contra o Neymar, o Flamengo praticamente se ajoelhou pro Santos ali, reverenciando o Neymar, não entendi nada. Eu fiquei muito mais puto na derrota contra o Santos que na derrota contra o Cruzeiro. Porque na derrota contra o Cruzeiro, o Flamengo não conseguia jogar. O Cruzeiro encaixotou o Flamengo. Na vitória contra o Santos, o Flamengo estava com medo, ou respeito, não sei falar, contra o Neymar. Então, isso foi uma parte que me incomodou um pouco, a falta de mobilização, que é um problema crônico do Flamengo, não do Felipe Luiz. Esse grupo faz isso, assim, recorrentemente. A gente perdeu para o Central Córdoba por motivos parecidos, então, como ponto fraco, respondendo agora, fechando aqui o seu questionamento, eu iria mais para esse lado. Assim, um ponto forte que eu vejo no Flamengo, antes de a gente trazer para o Palmeiras, é a defesa. A defesa do Flamengo tem agido muito bem. O Flamengo sempre teve, nos últimos anos, um ataque muito bom e uma defesa... mais ou menos. Sempre falhava ali. Né? Então, assim, que pese a falha ali do Rossi contra o Ceará, que foi muito criticado, mas ontem ele salvou. De novo. Ontem não, anteontem, né? De novo, eu acho que ainda não é hora de colocar o Rossi a xeque. Eu acho que ele é um goleiraço e vai errar. Né? Diga aí o palmeirense, fã de São Marcos, né? Que é o goleiro que errava, era o Marcos, mas resolveu muito o jogo. O Flamengo ele tem 3 laterais esquerdos, né? Agora lateral direito, vamos ver como é que vai ficar, né? O Mateuzinho saiu, o Royal chegou. Não tem zagueiro reserva, né? Assim, o Danilo tá machucado ainda? Tá machucado. Então, tá em recuperação. Hoje não tem zagueiro reserva, então já fica a critério de menino. Ele e o menino da base. Então, assim, mas em que pese tudo isso, o Flamengo toma pouquíssimos gols, corre pouquíssimos riscos nos jogos. Até contra o Mirassol ainda cedeu algumas chances ali, mas acho que é um ponto, mais do que qualquer outra vez, é o ponto forte do Flamengo, é a defesa. Na entrevista coletiva agora, só pra gente fechar o Flamengo, né, contra o Mirassol, um dos jornalistas fizeram essa pergunta ao Felipe Luiz, né, qual que é a sua preocupação desse time criar mais, finalizar as jogadas contra o Internacional? Ele falou, não, a minha preocupação é ter uma defesa sólida. E ela não está sendo. Ou seja, é a preocupação do técnico, é ter uma defesa sólida. E o Flamengo tem o melhor ataque, melhor defesa, muito por dedicação do elenco e do trabalho do técnico. Exatamente. Vamos para Palmeiras? Falando as mesmas coisas de Palmeiras, o Palmeiras ele é o terceiro colocado hoje, mas ele está um pontinho só atrás do Cruzeiro, com 2 jogos a menos que o Cruzeiro e 1 jogo a menos que o Flamengo. Então, se tudo ocorrer da melhor forma possível para os dois, né, tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras, vamos terminar 43, 42 ali, e o Cruzeiro fica com os seus 37. E o Palmeiras, como ponto forte, é a competitividade. Sempre. Em pese esse ano, o Palmeiras tem feito alguns resultados que em outros anos o Palmeiras teria vencido seus jogos, o Palmeiras ainda segue muito competitivo. Não sei se você conseguiu ver ontem, assim, afinco o jogo contra o Ceará, mas assim, o Palmeiras não jogou nada no primeiro tempo, nada, e não estava jogando nada até o pênalti que arrumou ali. Né? Para mim foi pênalti, não vou nem discutir. Eu achei pênalti. O lance do impedimento, para mim, é igual o jogo contra o Corinthians, na Copa do Brasil. Ninguém vai te falar que sim, ninguém pode falar que não. Então, eu não vou opinar sobre isso como não opinei no outro.
Então, assim, o Palmeiras não jogou nada, ganhou o jogo. Competitividade. O Palmeiras é competitivo. E assim, quando você olha o que foi o Palmeiras até agora, hoje 11/8, né? Uhum. Torcida criticando todo mundo. E o Palmeiras tem coisas a serem criticadas. Sim. Cara, mas se fechar com... Vamos supor que o Palmeiras consiga fechar 42 pontos no primeiro turno, cara. É muito ponto. Vai ser a melhor campanha da história do Palmeiras. Também? Vai ser também? Eu acho, inclusive, que já é. Mas assim, eu tenho que conferir essa informação. Acho que não. Porque eu não me lembro do Palmeiras ter terminado um primeiro turno de brasileiro com 36 pontos. Que é o que já tem hoje, com 2 jogos a menos. Mas eu vou ter que confirmar essa informação. É isso aí. Então, cara, eu sempre falo isso aqui no Urupuco, né? O Palmeiras, ele é um time que ele é carne de pescoço. Tipo isso. assim, você acha que ele tá mal, pra mim eu falo, você tem que pegar no ninho. Mata no ninho ali, elimina rápido, porque você deixa o Palmeiras vai tropeçando, com protesto de torcida e com crise, papapá, tá, a crise do Palmeiras é ficar em segundo, primeiro, brigando pelo título. Tem muita gente que tem inveja disso. Não, eu fico imaginando assim, por exemplo, o torcedor do Vasco, né, que vê o Vasco todo ano aí. Não, é sério, cara, é o time que eu gosto e tal, eu identifico. Então, o torcedor do Vasco, acho que ele fica olhando o torcedor do Palmeiras aqui e fala, irmão, vocês não aguentavam um dia sendo vascaíno. Não aguenta, vocês vão morrer se vocês virar vascaíno. Não aguenta, cara, assim, porque... Claro, tem que criticar. Inclusive, ponto fraco do Palmeiras, uma criação assim, ineficaz. Assim. O Palmeiras, acho que ele chegou no seu ano mais ineficaz. Porque antes, pelo menos assim, uma bola aérea, o que o Flamengo está fazendo, o Palmeiras sempre fez. Já fez. Tem 5 anos que vocês fazem. Jogada de escanteio, falta, cruzamento. O Palmeiras sempre fez muito gol assim. E o Palmeiras não tem conseguido nem criar. Os atacantes do Palmeiras finalizam muito pouco. E quando finaliza também, meu pai... É horrível, assim, finalização péssima. Eu e o Sequeto, a gente tem um comportamento diferente nas redes sociais, né? Eu sou cracudo de YouTube pra caramba, eu vejo muito canal de torcedor de outros clubes, o Sequeto é mais um cara do podcast, um cara ali da informação e tal. Igual da resenha. Isso. Então, assim, eu, por exemplo, sou fãzaço da galera da Turma do Amendoim, né, lá do canal do Palmeiras. Eu adoro aqueles caras, aquela menina, esqueci o nome deles agora. Mas eu falo assim, acho que uma grande crítica que eles trazem para o Palmeiras, e aí eu estou a concordar com eles, que é o seguinte, o Palmeiras ele tem o maior investimento da sua história esse ano, né, em contratações. Pô, só mais 600 milhões de reais. Meio bilhão de reais. E o Palmeiras, quando você compara o Palmeiras com o que dá para comparar, que é o Flamengo, o Palmeiras fica atrás, porque o Palmeiras ele tem um perfil de contratação de apostas, mas esse ano ele não contratou apenas apostas. Na verdade, o Vitor Roque, ele é uma aposta. Só que o Palmeiras pagou o preço de quem não é aposta. Exatamente. Né? Então o Palmeiras trouxe Facundo Torres. O segundo vídeo do YouTube, se vocês voltarem lá do Uruporco, o Sequeto me pergunta assim, Clebinho, você já viu a Major League Soccer? Falei, não. Pois é, nem eu. E, então, assim, o Facundo Torres veio, é muito criticado pela galera da Turma do Amendoim. Por quê? Porque o Facundo Torres, ele tem, apesar que tem alguns gols, ele não consegue criar. E essa eu acho que é uma diferença fundamental de Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras te entrega competitividade. O Flamengo, quando ele consegue igualar na competitividade com o Palmeiras, a gente ganha. Por quê? Porque a gente tem um meio de campo que o Palmeiras não tem. E aí o Palmeiras fica aqui. Então o Palmeiras vai depender da bola parada, daquela imposição física, daquele abafa. Só que nem sempre dá para contar ou só com talento, nem só com a competitividade. E não tem acontecido, né? Tipo assim, o Palmeiras tem aquela jogada. Antes o Palmeiras é o time do lateral longo, escanteio curto, né? Isso. E agora, nada disso dá certo. Assim, o Palmeiras tem feito pouquíssimos gols de bola aérea. Pouquíssimos gols. E tem tomado também. A defesa. É outra parada que também. Não tomava tantos gols de bola aérea, tem tomado. Ou seja, algo piorou e bastante ali nessa questão do. E as jogadas ensaiadas, então, todas não erraram. Todas. Dificilmente você vê o Palmeiras fazer gol assim agora, né? Antes saía sempre, toda rodadinha tinha. Saudade do Scarpinho. Gustavo Gomes em melhor fase. Exatamente. Rafael Veiga. Saudade do Veiga. Que jogador que ele já foi. É isso, Sequeto. Então, assim, para Brasileirão, cara, a dupla Uruporco, conforme as nossas projeções, né? Assim, a gente previu isso. Previu, não, a gente não é evidente, né? A gente projetou. Exatamente. Projetou isso. E no meio disso aqui, eu acho que para Campeonato Brasileiro tem um intruso nesse meio, né, cara? Que eu não esperava eles nas Copas, conforme eles estão avançando. Mas e o Cabuloso, hein? O Cabuloso deu mole, né? Já contra o Santos agora de novo, em casa. Obrigado.
né? Já tinha dado mole contra o Ceará. E assim, eu acho que o que impede o Cruzeiro de estar ainda melhor. O Cruzeiro está jogando muito bem. Muito Você bem. acha que, em termos de futebol, está jogando mais do que o Palmeiras e o Flamengo. Mas o Cruzeiro não tem aquele elenco, né, cara? Não adianta. Quando tem que fazer troca, o Dá time diferença, cai. dá diferença. Cobertor curto, né? Exatamente. Cobertor curto, mas o Cruzeiro conseguiu pontuar muito, foi constante também, né, dentro do campeonato, mas a gente, 2, 3 vídeos para trás aqui, a gente já falado, parece que tá batendo no teto. Se não contratar, talvez não vá acontecer. E eu acho ainda que o Cruzeiro vai focar na Copa do Brasil. Eu tenho muito essa impressão. Tipo assim, vou fazer o que der no Brasileiro, já tá muito, muito melhor do que provavelmente... Quando você viu o Cruzeiro no Campeonato Mineiro, você falou, meu irmão, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai dar nada, isso aqui não vai dar nada. O Cruzeiro era chacota. E agora o Cruzeiro é vice-líder do campeonato, com 2 jogos a mais que o Palmeiras, né, um a mais que o Flamengo apenas, mas o Cruzeiro conseguiu se tornar competitivo e é um time que é um intruso no meio desse aí. Vamos ver como é que vai ser o segundo turno deles. O primeiro foi muito bom. Eu acho que tende a ser bom. Não sei se eles vão ver se o Pedrinho vai contratar mais, porque, vamos ser sinceros, o Leonardo Jardim não recebeu um jogador. Não, é tudo do Fernando Diniz ali. Tudo exatamente, da gestão anterior, do trabalho do Diniz. Então, assim, se eles talvez trouxerem jogadores indicados pelo técnico, suprindo as carências do elenco, o Cruzeiro vai competir sim também no Brasileiro. E você colocaria mais alguém nessa briga aqui? Hoje não. Nem eu, cara. E assim, não descarto o Botafogo, nem eu, porque o Botafogo ainda está investindo. Mas hoje está um pouco distante. E eu ainda falaria o seguinte, todo mundo fala, ai, nossa, o Red Bull Bragantino começa muito bem os campeonatos. Todo ano é a mesma coisa, cara. 7 derrotas seguidas. Todo ano é igual, o Red Bull Bragantino faz uma largada boa, depois acontece alguma coisa, não sei se é um elenco mais fraco, não sei o que acontece lá. Porque todo ano, fora no passado, que eles foram mal o campeonato inteiro, né? Todo ano o Red Bull Bragantino é muito parecido. Então, por enquanto, eu deixo o Cruzeiro aqui e o Botafogo um pouquinho atrás. Mas como o Botafogo está pondo dinheiro, provavelmente ele vai entrar na briga. O segundo turno do Botafogo tende a ser melhor. E, rapaz, você está preparado aí para enfrentar o Internacional de Porto Alegre na Libertadores quarta-feira? Cara, tô animado para esse jogo. Acho que vai ser jogo bom. Lembrando, no Maracanã. No Maracanã. O Flamengo vai fazer 3 jogos direto contra o Internacional. Né? No final de semana a gente joga com eles no Beira-Rio pelo Brasileirão e quarta-feira de novo no Beira-Rio pela Libertadores. Então, assim, eu acho que vão ser 3 jogos pegados, com o pé no acelerador lá no fundo. Os 2 times vão colocar o que tem de melhor. E sabe o que seria muito bom? Que o Internacional pagasse o Thiago Maia. Eles não pagam de jeito nenhum, cara. Fica aí a provocação. E eles ficam contratando aquela quantidade de jogador. O time até é relativamente bom. Sim. Oscilaram ali antes do Mundial, né? O Inter estava mal das pernas. Andou bem mal. Tá se colocando de novo aí numa posição mais de acordo com o investimento que fez, apesar de não pagar. Então, tô animado. Maracanã cheio, jogo pegado. Acho, para mim, eu tô com a mesma energia daquele Flamengo e Inter de 19, só que foi nas quartas de final, né? Então, acho que vai ser um jogo muito duro, mas vai ser jogo bom de ver. E pro Palmeiras, como é que tá aí? Só antes de falar do Palmeiras, eu sei que o foco do Flamengo, pelo menos o que tudo foi dito, o Brasileirão é a prioridade máxima. Mas você acha que vai ser o Arrascaeta poupado no Brasileiro? Não. Eu acho que ele vai jogar os 3? Os 3 jogos. O quanto que o físico dele aguentar, ele vai. E aí, nesses jogos, a gente deve ter a estreia do Carrascal. Para dar esse. Você acha que deve poupar só se estiver pronto para estourar alguém, né? É isso. O resto do Flamengo vai com o time titular nos 3 jogos. Eu acho que esses 3 jogos a gente vai com o pé no fundo. Porque, assim, o agosto vai ser terrível, né, Sequito? É muito pegado. É muito pegado, é muito jogo decisivo. E, cara, se você investiu esse tanto de dinheiro, é para momentos como esse. Então, vai ter que fazer alguma coisa. E aí, sim, trazendo para o Palmeiras, você me perguntou, eu acho que, assim, o Palmeiras, se não passar, é vexame. Então, o Palmeiras, assim, ele pode até não ganhar lá. Não por ser oitavas, mas pelo adversário. Pelo adversário. O Palmeiras, assim, vamos ser sinceros aqui, o Palmeiras pegou o adversário mais fraco das oitavas de final. Pegou. Né? Então, o time pode ter contratado todo mundo lá, eu não sei, não vi o movimento universitário. Mas mesmo que contratou todo mundo, o Palmeiras tem que ganhar. Pode não ganhar lá, porque você vai jogar o primeiro jogo faz parte, não ganhar lá. Mas em casa tem que se impor e tem que passar. Assim. O Palmeiras não pode dar a mínima chance para um time tão inferior assim, né, dentro da sua própria casa. Então, eu projeto um confronto. Eu sei que o Palmeiras não está na sua melhor fase, mas eu projeto um confronto até relativamente tranquilo.
Eu acho que o Palmeiras consegue uma vitória magra lá, ou até um empate, e aí resolve em casa e ganha pelo menos uns 2 em casa. Para mim, o Palmeiras ganha os 2 jogos com diferença de 2 gols, inclusive. Aí você vai tomar ou não é outra parada. Mas porque o nível do futebol peruano comparado com o do brasileiro é bem inferior. Então, assim, e lá não tem aquele questão de altitude, é meio que o que joga aqui mesmo. E esses times do Peru, normalmente, quando jogam com times, não é nem só o Flamengo e Palmeiras, não. Quando pega time brasileiro, normalmente geralmente é sacolado. É sacolado. Então, acho que o Palmeiras tem um caminho mais tranquilo, mas não deixa de ser um jogo, não deixa de ter logística, não deixa de ter desgaste. É chato ter que, né, viajar para longe, mas isso é Libertadores, irmão. Então, se você quer ganhar, passa por isso. Passa por isso. O Palmeiras foi pegar o Sporting Cristal lá, por exemplo, esse ano já. É isso. Então, pessoal, então a gente falou aqui, Sequetinho, do Brasileirão, fechamento do primeiro turno, os possíveis adversários, as projeções que a gente fez para a Libertadores, e o Ouro Porco sempre vai estar aqui com vocês, com a cobertura completinha dos eventos que der para a gente fazer. O ideal é a formação titular nesse aqui. O Ouro Porco não gosta de poupar, mas às vezes é necessário. Às vezes precisa, então a gente quer que você deixe aí no comentário qual que é o seu pitaco para Flamengo e Inter e Palmeiras e Universitário pela primeira rodada das oitavas de final da Copa do Copa do Brasil não, né? Copa do Brasil já foi, né? Já sai fora. Da Libertadores. Então, rapaziada, uma boa semana para vocês. Obrigado mais uma vez e valeu. Boa. Então, tá ótimo.